Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, esse para falar de coisa boa e de coisa ruim. Coisa boa é o patrocínio que São Paulo fechou, a gente está prometendo um vídeo desde que isso aconteceu, mas como tem jogo toda hora e nós tivemos alguns pequenos problemas que já foram ajustados e tudo deve correr normalmente daqui para diante, a gente acabou atrasando esse vídeo também porque tinha uma denúncia que a gente tinha que apurar, que envolvia aí um nome, por isso que eu falei coisa boa e coisa ruim. A gente vai falar dos dois assuntos, sempre lembrando, a gente vai falar com muita seriedade. Às vezes falta seriedade para se discutir a coisa do patrocínio. É uma coisa muito boa, uma conquista dessa gestão num período muito difícil, então isso tem que ser elogiado, mas a gente vai falar tudo, inclusive os aspectos negativos que tem, né? Ao contrário da notícia ruim que a gente também vai comentar, que não tem nada de bom. A de ruim é tudo ruim. A de bom tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, começando pelo patrocínio. Uma conquista grande, mas primeiro, a galera fica sempre naquela questão, poxa, o São Paulo não divulgou o valor, né? A gente fala de transparência, mas isso não está aí, sempre tem aquela coisa da confidencialidade. E aí eu já vou até começar te passando a pergunta. A gente tem uma margem. Agora sim, se você tem a confidencialidade, não é errado falar, é o maior da história. Se você não pode falar, não é melhor. Então, a confidencialidade não deveria funcionar para tudo e não só porque é elogiável, por exemplo? Se a gente for. Só uma coisa antes que é engraçado, né? Porque para quem talvez tenha reparado que você já é acelerado e você começou o vídeo de hoje ainda mais acelerado, porque é a terceira vez que a gente está começando a gravar, Exato. porque deu problema nas outras duas. Então ficou divertido esse começo. Mas já não é a primeira vez, né? Na venda do Brenner a gente teve a mesma coisa. Vendeu por quanto? Não sei, mas foi a maior venda para o mercado norte-americano, da Sul-América, da América do Sul para o mercado norte-americano e tudo mais. Mas quanto que vendeu? Aí sempre chutavam para cima, o que é uma preocupação. E aí você quando a gente chutou foi... a câmera só fez um pouquinho para cá. Assim, mas... eu dei um tapa aqui. Então, para muitas pessoas que ficavam chutando o valor para cima, e quando a gente foi ter o valor real, não era exatamente aquilo, caiu quase um terço, né, em relação ao valor real, as metas eram aquelas mesmas, o Brenner, inclusive, fez recentemente o 10º jogo, mas assim, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar abordando, né, nessa questão é o quão positivo é esse patrocínio, porque assim, o resto depois a gente vai discutir principalmente em questões de narrativa e tudo mais, porque você trouxe, a gente vai abordar dois fatores aqui no vídeo que saíram no mesmo dia, inclusive a denúncia saiu primeiro do que depois o patrocínio, né? O patrocínio primeiro foi anunciado, mas pelo pessoal que estava informado, quer dizer, aquela coisa que a gente tem de ele foi vazado, foi vazado. Cobrir a notícia ruim, isso aconteceu, isso até o próprio repórter, que foi o Pedro Lopes do UOL, levantou que estava muito na cara o que estava acontecendo, porque o São Paulo já sabia que a matéria sairia naquele dia, então assim, tem essa questão, por isso que inclusive nós estamos abordando os dois temas num vídeo só, e num vídeo, não um vídeo live, em que a gente às vezes se dispersa um pouco, mas o patrocínio, ele é muito importante para o momento primeiro que o São Paulo vive, e para o momento em que a gente foi começando a passar o ano. Esse ano a gente ainda não conseguiu, a gente está com a janela aberta para o mercado europeu. Nesse momento que a gente grava o vídeo, não tem nada que o São Paulo possa, de repente, vender um atleta. Então, a meta de venda de jogadores está sob risco. O clube... Saiu recentemente a matéria do Rodrigo Capello, que deve ser tema do Contextualizando na semana que vem, sobre o balanço do clube. A situação do clube, como a gente vem falando, ela é muito pior do que todo mundo traz. E se você ainda não conseguir vender esse jogador, não vai ser a rescisão do Hernandes que vai colocar ordem no clube. E aí a rescisão do Hernandes a gente trata num outro... a gente trata num outro vídeo. Do Hernandes. Porque o Hernandes merece ser falado com um carinho devido, e não como uma nota de rodapé de um outro vídeo. Aliás, é isso. Nós vamos falar, nós temos um vídeo para fazer sobre o Hernandes, sobre essa atitude nobre do Hernandes, e a gente tem um vídeo para fazer uma live na sexta com o Caio, que é um. Cara, o cara é um monstro. É amanhã, né? Quer dizer, amanhã. É amanhã. Amanhã. Esse vídeo vai sair daqui a pouco mesmo, né? Então amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, vamos deixar claro, sexta-feira, 16, a gente tem julho. Esse vídeo, também é um vídeo que a gente estava também tentando trazer há algum tempo, e aí na semana que vem a gente tem esses dois outros temas para tratar, né? Hernandes merece um vídeo também, mas... Então, assim, a questão do patrocínio, por esses todos
esses fatores todos, ela é muito importante para o São Paulo. Ela é um dinheiro muito necessário e que talvez, eu precisaria confirmar, eu estou puxando de cabeça, eu acho que era 16 milhões, cara, falando, mas eu posso estar equivocado, tá? Em termos de patrocínio que o São Paulo tinha projetado para esse ano no balanço, no orçamento, né, para o ano de 2020, tá no YouTube do clube. Então é algo que, se for esse valor mesmo, eu, de novo, posso estar enganado, porque foi algo que a gente elogiou como um dos tópicos que o São Paulo utilizou um pouco mais de conservadorismo, né? Uhum. para fazer o que é o correto, para você não ficar chutando o valor lá em cima e depois você não ter dinheiro e se ferrar por isso. Então, se o São Paulo conseguir não vender o jogador, mas suprir essa receita em outros pontos, é muito elogiável. Então, se o São Paulo orçou X para patrocínio e ganhou X mais alguma coisa, é muito elogiável. E esse valor de 28 milhões, por si só, ele já é um valor elogiável. Só que aí você começa a entrar num ponto em que você precisa supervalorizar aquilo que você faz. E aí você começa a entrar em contradição, você começa a mentir, basicamente, e não tem necessidade disso. É uma pauta positiva por si só. Você vai acabar colocando uma pressão em você desnecessária, muito desnecessária. Você torna como algo negativo. Então, assim, primeiro, não é o maior patrocínio da história, isso é mentira. Qualquer comparação nesse sentido, você tem que fazer a correção do dinheiro da época para o dinheiro de agora. E aí a gente já tem só aí 2 patrocínios que são maiores do que o São Paulo, do que os atuais. E tudo bem, porque eram outros momentos do futebol, cenário brasileiro, do São Paulo. Tudo, tinha uma Copa do Mundo que estava para chegar no Brasil, o São Paulo ainda vinha de uma sequência muito vitoriosa, era um dos times com grande exposição no Brasil, hoje ainda é, obviamente, mas menos do que há 10 anos, por exemplo, quando teve o patrocínio da LG e depois teve o patrocínio da BMG, então não tinha necessidade disso. Então, assim, não é o maior patrocínio da história, ponto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, você não quer divulgar o valor? Tudo bem, não vai divulgar, tá bom. Ok, que ali gira em torno de 28 milhões, né? Assim, um pouco mais, um pouco menos. Dentro de uma margem, né? A princípio é isso, porque a gente tinha do valor do Brenner, que girava em torno de 18, virou 12, mais a bonificação, então tem que tomar cuidado. E olha, que algumas pessoas que vazam, essas já mal intencionadas, quando vazam o 18 como se o 18 fosse o certo e o 12 fosse o risível. Aí você vai ver que era o 12, e aí o cara some e para de falar do assunto. Quando você fala, pô, não acho que seja isso, quem é você? Você não sabe nada, eu tenho informação que não sei o que lá. Então muito difícil lidar com esse tipo de coisa. Sim, e aí a gente tem, assim, você não quer divulgar o valor, tudo bem. Só que algumas coisas seriam interessantes de serem divulgadas, e principalmente serem perguntadas, que aí teve uma coletiva lá que, pô, muito repórter ali teve muita chance de fazer boas perguntas e não fez, então tudo bem. Então, aí as perguntas que eu particularmente gostaria de ter visto um dos grandes tópicos de discussão ao longo da campanha do Júlio Casares foi, olha, todo patrocínio do São Paulo, teve o diretor social, inclusive falando que isso existiria e tudo mais, todo patrocínio do São Paulo vai ter 5% sendo destinado ao social, mas não é do dinheiro do futebol. A marca que vier patrocinar o São Paulo vai pagar X para o clube e 5% a mais para investir no social. Me parecia uma insanidade que isso aconteceria. Que marca é essa que vai querer investir? Então, assim, em teoria, a gente está tendo 28 milhões para o futebol, e além desses 28 milhões, a Sportsbet.io está desembolsando mais 1,4 milhão só para dar para o departamento social. Para a piscina, para a bocha, para o futebol amador, para o associado. O que foi divulgado na campanha era isso. A minha pergunta é, isso aconteceu? Primeiro, isso aconteceu? Segundo... A minha pergunta é, qual a chance? Segundo, se não aconteceu, se o Sport vai falar, não, 28 milhões e acabou, não quero saber do social, o problema é de vocês com o social. Ainda existe esse 5% que aí está saindo do dinheiro do futebol? Porque assim, a gente já sabe que o social é pago com o futebol de qualquer maneira, a gente só quer saber se está sendo mais esse dinheiro sendo levado para o social também, porque o social esse ano tem orçado 12 milhões de prejuízo no orçamento lá do clube. De quem vai pagar esses 12 milhões? É óbvio, é o futebol. Então... E aí, assim, isso começa a derrubar a narrativa da transparência que é tão alardeada
Porque o que tem de transparente? Ah, quanto que é o patrocínio? Não posso falar. Já não é transparência. Ah, mas aqui tem o confidencialidade. Tem confidencialidade? Por que está falando que é o maior da história? Tem que valer a confidencialidade para tudo. Falou, não podemos divulgar, mas é um acordo bom para São Paulo. Tá ótimo, era isso. Mesmo não sendo o maior da história, tá ótimo. É de se aplaudir, é de se elogiar. Estamos elogiando. Mas a maneira como foi feita para se construir uma narrativa, porque os resultados no campo não são bons, e agora já se reconhece, o clube reconhece. Não é a gente falando, o clube reconhece que é preço do que foi feito lá, porque o pessoal que quer jogar no departamento médico é coisa que vai também a gente acabar falando mais, mas se fosse para o departamento médico, me fala por que a gente não teve lesão ano passado, que o calendário já foi uma bagunça. Então é só pensar um pouco. Não estou dizendo que o departamento médico seja mágico e incrível, não. Só estou dizendo que não é responsável. O responsável é o que a gente fez, né? Descansar 1, 2, 3 jogos. Mas, de novo, você tem toda uma narrativa para tudo parecer maravilhoso. Para qualquer coisa que acontece para ser maravilhoso. Então você não sabe, por exemplo, numa situação dessa, se os 5% é para o clube, a gente precisa saber. Isso seria transparência. Ó, gente, a gente precisa, os 12 milhões vai ser pagos mesmo, mas eu estou aqui falando de modo transparente, porque o São Paulo não pode também ficar. E pronto, fala. Não tem problema, ninguém vai morder, ninguém vai xingar, só é importante saber. Pelo contrário, seria elogiado pela transparência, mas, enfim. Finalmente, né? Aí, além disso, desses 5%, porque é bom lembrar que quando isso foi falado e muita gente deu um estalo, isso na campanha foi começado a deixar de lado, escanteado e respondido de uma maneira muito evasiva, porque pegou muito mal, por motivos óbvios. O clube está arrebentado, você está pegando dinheiro, está jogando para o social. Isso era evidente desde a época da campanha, foi exaustivamente falado por várias pessoas. Mas aí você tem um outro ponto que é importante você ressaltar. Desses 28 milhões, quais foram os espaços que foram cedidos para o Sportbet.io? Porque daqui a pouco a gente vai falar de uma... Aí é mentira mesmo, aí não tem nem uma questão de narrativa. Aí é mentira um outro ponto, que falou de 400% de aumento, aí a gente já entra num outro ponto. Mas assim, o Sportbet está na frente da camisa do clube, está atrás da camisa do clube, está no basquete, está no futebol feminino. Assim, aonde mais? Porque se você, quanto mais, em teoria, quanto mais você cede, mais dinheiro você precisa para cada espaço desse, né? Porque senão você está juntando uma série de coisas que não englobam uma coisa só e faz você parecer que 28 milhões é única e exclusivamente pela exposição na camisa do São Paulo Futebol Clube no futebol masculino. E não é. Você está somando uma série de coisas. E aí a questão tem até a parte do social envolvida nisso, que foi falado, porque fala, não, acho que foi até o Tony, Eduardo Tony, que falou, não, o caixa do São Paulo é um só, então entra tudo para futebol, basquete, social, ele fala que teve tudo isso envolvido, só que você não sabe de quanto, o que vem para qual. E o que vale, né? Quanto vale a camisa do basquete? Exato. Quanto vale a camisa do vôlei? Quanto vale? Porque assim, então esses esportes nunca vão crescer por si só, se tudo eles dependerem de patrocínios vendidos com o futebol a gente vai expor lá também quanto custa isso. De novo, transparência. E o importante nisso, que é importante ressaltar nessa pergunta não só não é demérito, como muito pelo contrário, é mérito. Só que você vende de uma maneira que você esconde isso e você tenta maquiar isso para transformar numa narrativa a seu favor, que não é verdade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se na boa narração, na ótima narração com o Vinícius e com o Magno, da SPFC TV... Que saiu, inclusive, agora uma matéria no Globo, né? No Globo, muito legal, do Globo Esporte. Vamos supor que o São Paulo conseguiu vender, dentro desses 28 milhões de universo, está que durante as transmissões, isso é um exemplo, tá? O Magno, na transmissão, tem que falar 5 vezes o nome do Sportbet.io, fazer 5 inserções, igual os jogos que a gente vê na Globo, essas coisas, aparecer a propaganda. Isso era um espaço que não era utilizado, isso é um espaço que não tem problema nenhum de você utilizar, não é que você está tirando o clube, está botando patrocínio em cima do escudo do clube, não, é um espaço que não está sendo utilizado, e se você conseguir fazer um patrocinador pagar por esse espaço na transmissão, isso é um mérito seu. Então, só que você precisa saber se isso aconteceu. Não adianta você pegar todos esses patrocínios, juntar num só e falar, eu consegui 28 milhões no meu patrocínio master. Porque não é só o patrocínio master. O São Paulo teve recentemente até um patrocínio que deu errado, que deveria ser até melhor explorado, que era 5 milhões, eu esqueci o nome da empresa, também nem vale a pena falar, mas era 5 milhões, sendo 4 para o futebol, 1 para o basquete.
Então não é que você conseguiu 5 milhões para o futebol, 1 milhão está indo diretamente para o basquete. No fim das contas, acabou, acho que não indo dinheiro para lugar nenhum. Foi tipo assim aquela outra de sanduíche lá da época do Aidar. Da época do Aidar, que é muito parecido com a Betsul. A Betsul, que foi renovado, foi alardeado que foi com 80% de aumento em relação ao que era, e 1 ou 2 meses depois, ela foi rescindida, ninguém nem soube. E o que assessores informais da imprensa, da gestão contam, não, eles não pagaram. Então o que adiantou o acordo que você fez? Você foi alardeou, tem matéria no site oficial, olha, 80%, isso mostra a valorização do clube. Eles pagaram? Não. E aí o que aconteceu? Aí eles foram embora. E ficou por isso mesmo. Então, se afirmou um contrato, os caras não pagaram, saíram, e ok. E assim, beleza. o pessoal só percebeu porque apareceu agora um patrocínio mesmo. Que era concorrente, né? Que era concorrente, aí todo mundo falou, pô, mas e aí? O que aconteceu lá? Lá não pagou. Então, assim, e cadê a transparência? Quer dizer, isso daí não é uma coisa que deveria ter sido divulgado? Olha, estamos rescindindo por problemas e tal. Não, deixou vir. Agora o patrocinador... Então, assim, por esses critérios, a gente tem que esperar se o Sportbet vai pagar mesmo para poder comemorar, não, porque não adianta... O Sportbet não pagou, né? Hã? Não, agora você... Sim, desculpa. É o que eu tô falando, a gente tem que torcer para eles pagarem, aí a gente comemora, entendeu? Então, assim, e aí, por fim... Agora eu entendi o que você falou, eu tinha entendido exatamente o oposto. E aí, por fim, a questão dos 400% de aumento. Primeiro, na coletiva de apresentação, o Júlio Casares fala que existiu 400% de aumento em relação ao patrocínio master. O que era divulgado era que o Banco Inter pagava 1 milhão por mês. Isso dá 12 milhões por ano, 400% de aumento significa um valor 5 vezes maior. A gente está ganhando 60 milhões de reais por ano? Eu acho que não. Tá? 60 milhões não me parece real. Então, de onde saiu esse dinheiro, esse valor mágico? Eu não sei. Ele simplesmente falou da cabeça, não, é 400% de aumento. Quem falou? Não, eu tô falando. Mas quanto que tá ganhando? Eu não posso falar. Cara, você não precisa fazer isso. O que você conseguiu já é positivo, tá? Então, aí depois ele corrigiu, não, aí eu acho que foi até o Eduardo Toni que falou, não, é 400% em todos os patrocínios, que é uma conta que pelo Balanço de São Paulo também não fecha. Também não é 5 vezes todos os patrocínios que São Paulo de patrocínio de uma maneira geral, né? Então, assim, não havia necessidade e você ainda começa a comparar coisas que não são equivalentes, porque você compara esse patrocínio do Sportbet.io, que tem uma exibição, como eu falei, frente da camisa, costas da camisa, futebol feminino, basquete, sei lá mais o que, vai estar lá no social, vai estar não sei aonde, contra um Banco Inter que na sua fase final, pagando 1 milhão por mês, tinha uma exposição na frente da camisa, ponto. Né? E no máximo, eu não lembro se nessa última fase ele tinha algum dos outros esportes profissionais, mas não tinha parte de pós da camisa, já não tinha ação, já não tinha nada, era uma exposição pura e simples, enquanto o Sportbet está falando que vai fazendo um monte de ação, que está engajado com São Paulo em outros projetos e tudo mais. Então, assim, não precisava disso. Tá? Já uma conquista. Essa narrativa. Já é uma conquista por si só, só que você começa a querer parecer que você fez mais do que não sei o quê, e aí você tem a sua milícia lá, que eu já falei que tudo que você fala é corroborado, olha só, 28 milhões, mas pelo quê? Pelo name right, daqui a pouco tu aparece no Sport name rights no estádio, mas e aquilo ali? Não, mas aquilo ali já estava, tem que ver. Então, não precisava disso, tá? É elogiável por si só. E aí, o último ponto que eu quero trazer desse patrocínio legal, São Paulo conseguiu aí, de qualquer maneira, são 28 milhões de reais, que vai entrar pro clube, e aí você sabe, sei lá, o que vai entrar pro futebol feminino, social, enfim, vai entrar uma quantia positiva pro clube, que esses 28 milhões pagam quase 3 meses de salário do São Paulo, quase, para um clube que está com dificuldade de pagar 1, já paga 3, já é bom, por mais que não vá todo o dinheiro pro futebol, mas enfim, o ponto esse dinheiro... Esse dinheiro não é para contratar o Caleri, não é para ir do Benedetto. Não deveria ser. Não dá. Para ir Benedetto, para ir, agora já compra o Benítez, tem o Galeano para comprar. Esse dinheiro o São Paulo precisa utilizar urgentemente para pagar conta. Urgentemente. A situação do São Paulo é muito ruim. Muito ruim, tá? Tem dívida com jogadores do elenco atual, da época da pandemia, tem dívidas enormes bancárias, o São Paulo está pegando empréstimos bancários, já não é de hoje, não é dessa gestão, essa gestão também está tendo que pegar, mas não é só dessa nessa gestão foi somado 150 milhões, ainda tem mais 40 projetado para pegar. Não, e nós estamos falando
dessa quantia assustadora, com a torcida sonhando com os nomes que você citou, que eu fico pensando como é fácil ser scout de São Paulo, né? O Messi chegou a entrar nessa lista? Vamos tentar o Messi. Estava sem contrato até agora, parece que vai fechar com o Barcelona, vai ter que salário. Se o São Paulo soubesse que ia diminuir... É um ponto que a gente elogiou, porque o Belmonte chegou falando que vai aumentar o departamento de scout, porque com a quantidade de pessoas que ele tinha, só dava para analisar o adversário seguinte, não dava para prospectar novos nomes, não sei o quê. E aí o São Paulo chegou a contratar alguns nomes, ainda ia contratar mais, mas aparentemente ainda não está funcionando da maneira que deve, porque os nomes ventilados são Caleri, Benedetto e Borré. E aí não precisa de departamento de scout detalhado para você ir atrás desses jogadores. Você consegue fazer scout, FIFA não. Um jogo de videogame de futebol. PES. Então, assim, esse é um ponto importante. O São Paulo precisa pagar contas. O São Paulo precisa diminuir a folha salarial do elenco. O São Paulo não adianta ficar contratando, vai pagar em 22. Em 22 já tem muita coisa para pagar em 22, em 23, em não sei quando. Então, que esse dinheiro seja usado com sabedoria. E aí é um recado muito mais para a torcida não se empolgar tanto do que para a gestão, que eles vão fazer o que eles querem. Então, é uma questão de consciência. Se eu fosse apostar, vão contratar um super centroavante, porque estão recebendo... Né? Então já estou cornetando aqui. Vão contratar... então você não pode comemorar gol. Eu vou comemorar gol se o centroavante fizer gol. Mas a questão é muito irresponsável e é coisa que a gente está avisando que lá na frente vai dar problema. Então, assim, agora eu só peço para a galera escutar, não precisa nem brigar com a gente, só escuta e deixa registrado, que a gente não vai brigar com ninguém, a gente só avisa porque tudo tem preço, inclusive quando você não paga suas contas. Quando você não paga suas contas, isso tem um preço. Quando você força demais o ritmo e não dá descanso, tem outro preço. Quando você não cuida de um departamento ou outro, isso tem outro preço. Quando você para de evoluir, quando você para de se criticar, né? Quando você perde seu poder de autocrítica, isso também tem um preço, que é a soberba que São Paulo viveu nesses 10 anos. Tudo levou o São Paulo para essa crise que a gente está. Não é um motivo, é que alguns motivos eles gritam mais porque eles são mais repetidos do que outros, mas o São Paulo vem cometendo muitos erros. E não é um título estadual que vai tirar esses erros da reta e nem aliviar os problemas financeiros que o clube tem. E aí a gente já emenda no Serafim. E aí um exemplo disso tudo que você falou é a matéria que saiu no UOL, a denúncia. Por que essa denúncia ela é importante? Vamos só explicar o que foi a denúncia. Né? Então vai. Quebraram o sigilo da namorada do Aidar, ou da ex-namorada, sei lá qual é a relação deles. Aquela, sei lá a relação que eles têm hoje, também não me importa, mas dos vários e vários escândalos que tiveram durante a gestão Aidar, um deles envolvia uma questão ali de comissionamento meio indevido e acabou virando... praticamente está, isso, como já falou o Ministério Público, não dá para confirmar 100%, mas é um negócio que tudo indica, tudo aponta, salta aos olhos, se não me engano foi o termo da matéria. Foi o termo que eles usaram. Um esquema ali quase que de rachadinha. Então o Aidar fechou um contrato com a namorada dele, que todo patrocínio do São Paulo haveria um comissionamento para ela, e no dia que ela recebe uma quantia em dinheiro, na mesma semana, ali 2 ou 3 dias depois, ela repassa parte do valor ao, na época, diretor jurídico, ou sabe, sei lá, a nomenclatura exata do cargo, mas era o que seria hoje equivalente a diretor jurídico, acho que na época era vice-presidente jurídico, enfim, e que fique claro, da nomenclatura. É cara que está aí hoje, tá? Porque assim, quando a gente fala é cara que está aí há 10 anos, por isso que é muito legal a gente apontar isso, é o cara que passou por Juvenal, ele passou por Aidar, ele passou por Leco e ele está com Casares, e essa do Casares agora, é importante a gente ressaltar, porque é o seguinte, ele não é o diretor jurídico, ele não é o oficial, digamos assim, só que ele o São Paulo e os clubes, na verdade, tiveram uma reunião com o senador Carlos Portinho para tratar sobre os temas dessa lei que foi recentemente aprovada para regulamentar a Sociedade Anônima do Futebol. Quem foi representar o São Paulo nessa reunião? Foi o Serafim. O São Paulo recentemente teve que renegociar com o credor, fazer uma reunião de renegociação de dívida. Pô, é um negócio importante, é renegociação de dívida. Quem foi o cara do jurídico que foi receber o cara para a reunião e tratou diretamente com o cara? Quem será? Foi ele. Então, assim, ele não é... tudo bem. Então, ele não é o titular, digamos assim, ele não é o cara da pasta, mas como a gente já viu em várias outras áreas, e aí a gente pode citar como exemplo o futebol, né? O futebol, não, o Muricy é o profissional, o Muricy dá pitaco, não sei o que lá. De quem que é a última palavra?
é do Belmonte, como o próprio Belmonte já admitiu, o próprio Casares já admitiu. E então, o próprio assim, Muricy já admitiu, todo mundo admitiu. Todo mundo já admitiu. Então, assim, é muito legal. Assim, não, eu escuto o Muricy, tudo bem. Que bom que vocês estão alinhados. O dia que houver um conflito, quem manda Vale é o Belmonte. Belmonte, vale a Sim. palavra do Belmonte. Me parece, pelo que a gente já está falando da reunião que teve com o senador Carlos Portinho, da reunião com credores e do que se sabe internamente do São Paulo, porque esses dois casos são exemplos, não são exceções aleatórias, que acontece a mesma coisa no departamento jurídico. Leonardo Serafim, inclusive, vale lembrar, foi um dos 5 nomes que assinaram o famoso contrato do caso Jack. Ele é um desses 5 nomes. Né? Todos eles sempre... Bom, outro é o Casares, o outro é Douglas Schwartzman, que também está presente no dia a dia do clube, esse aí um pouco mais voltado para a parte de comunicação. Então, assim, é uma denúncia que ela é muito pesada para um cara desse continuar tendo esse tipo de influência e de ação dentro do clube há 10 anos. Sim, há então, 10 anos. E o que a gente fala aqui, coisa que a gente sempre critica. Aí é um problema do São Paulo, Sim, que é o que a gente fala há 200 anos. Pois é, quando a gente não fica empolgado com, mudou, porque agora é Júlio Casares. O Júlio Casares está aí há 10 anos. O Aidar, ainda que tenha escondido, todos esses caras, se você pegar os diretores, são os mesmos nomes. Às vezes troca de cargo aqui, troca de cargo acolá, mas são pessoas que têm o poder muito semelhante. Tanto que na posse, eu convido a galera, assistam a posse do Casares. Vocês vão ver o Leco lá, sendo elogiado. Sendo elogiado. Ele que era, em teoria, oposição, porque todo mundo era oposição ao Leco e todo mundo receberia o Leco do mesmo jeito. Porque todo mundo, indiretamente, está em algum cargo, todo mundo está aparecendo de algum modo. Aí parece que tudo todas as decisões são tomadas pelas mesmas pessoas, a gente comete os mesmos erros. Como a gente teve um campeonato que a gente conquistou agora, que foi fora da curva, em relação a tudo que aconteceu, encobre uma série de erros. E aí a gente tem narrativa. Por que a gente linkou tudo isso? Patrocínio, conquista, coisa boa. Coisa a se elogiar e aplaudir da gestão Júlio Casares. Outra coisa para se elogiar e aplaudir da gestão Júlio Casares. A forma como o Crespo foi contratado. E a maneira como eles estão escolhendo aí para blindar o Crespo. Porque a sequência do Crespo é pior que a do Diniz, que derrubou o Diniz. Ainda que a diferença, mas o Crespo ganhou um estadual. É pouco. É pouco. Porque nós tivemos um investimento de 7 jogadores para ganhar um estadual. Se fizer comparação básica. E isso tem que aparecer. Porque também é elogiável que São Paulo faça contratações, desde que tenha como pagar por elas. E vamos falar de contratações. Tem coisas muito complicadas aí acontecendo. Williams, Orejuela, de novo scout e tal. Então, assim, temos problemas, temos coisas sendo bem feitas, temos coisas sendo muito mal feitas e temos problemas que são crônicos do clube, que estão aí há 10 anos, que são esses diretores, esses nomes que sempre vazam, pessoas envolvidas em escândalo. Na época do Aidar era coisa de polícia, tanto que o cara renunciou. E a galera que estava ali está nessa gestão. Importante ressaltar que ele foi ali expulso do... nem lembro exatamente, ele foi expulso do cargo ali de conselheiros, dos cardeais e tudo mais, ele não foi expulso do clube. Se ele quiser ir para o clube e tudo mais, ele está lá. Isso não foi, porque não foi consumado que a ilicitude lá, sei lá como é que chama isso aí, assim, não conseguiram fazer o que eles queriam fazer, então não tem problema, porque o clube não foi prejudicado. Mas assim, como já saiu na matéria do UOL, eles conseguiram em outros pontos, em outros acordos, não conseguiram aquele de 18 milhões, mas conseguiram em outros acordos, e aparentemente, assim, como ali todo mundo se protege, o Leco está lá hoje, o Aidar, isso foi falado por um braço direito do Casares na campanha, não, eu tenho uma proposta aqui para ajudar a melhorar o São Paulo, não sei o quê, a gente junta todos os cardeais, e tenta achar uma solução, todos os ex-presidentes vivos para tentar uma solução. Aí perguntou, o Aidar ele foi inclusive o Aidar, eu falei, como esse cara vai ajudar no quê? Ele estava lá, ele fez o que fez, vocês estão loucos. Então assim, tem questões que elas são crônicas e tem questões que elas são maquiadas. Ah não, quem que é o nome titular ali da pasta tal? É o fulano. Quem manda mesmo? Quem manda mesmo, quem vai nas reuniões, quem negocia, quem não sei o que lá, é o cara que não pode estar no nome principal porque pega mal, porque todo mundo já sabe que ele está envolvido em não sei o quê. Então, e aí, assim, gente, são coisas do clube já. Então, isso daí atrapalha em campo. Porque aí acontecem contratações estranhas. Na época do Milton Cruz aconteciam contratações estranhas, tipo, tinha filho dele não sei aonde, aí o Milton Cruz sai do clube, o Milton Cruz volta pro clube. Depois de processar o clube num valor milionário, que obviamente que ele não ia levar, porque o que ele pediu foi um absurdo, porque ele ama muito o clube, né? Trouxeram o cara de volta.
que ele faz? Ninguém sabe. Não, ele vai melhorar. Lembrando que ele saiu porque ele já não fazia um grande trabalho. Exato, ele já não fazia um grande trabalho. Para dizer o mínimo. Também, para dizer o mínimo, exato, para dizer o mínimo. E aí, não, ele vai fazer o elo ali de Cotia com Aquim, nem o Muricy, vai fazer o elo, todo mundo vai fazer o elo, cara, vai todo mundo dar a mão. Então, assim, são coisas que não são transparentes, coisas que preocupam, e tem coisas que não são dessa gestão, são do São Paulo. Isso preocupa mais do que tudo. Coisas que preocupam porque representam uma continuidade de erros e de vícios que o São Paulo comete desde, no mínimo, o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, e que, no fim das contas, compõe a estrutura do clube, que vai escolher contratações, que vai escolher quando esse dinheiro do patrocínio entra, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, quem que vai renegociar qual dívida, como que vai ser pego esse empréstimo. Esse empréstimo é melhor pegar com esse banco ou com aquele? É melhor realmente pegar um empréstimo aqui ou dar um contrato de garantia, de direito, de televisão, sei lá, pegando exemplo aqui. São essas pessoas que, no fim disso tudo, vão fazer esses acordos, e que vai, obviamente, afetar no campo, porque daqui a pouco começa a faltar dinheiro para salário, como já faltou há muito tempo, daqui a pouco começa a faltar dinheiro para contratação, como já falta há muito tempo, daqui a pouco começa a acontecer uma série de coisas que estouram no campo. E aí a gente vê outros clubes investindo, outros clubes estruturados, outros clubes investindo em infraestrutura também, como o São Paulo era referência há muito tempo e hoje deixou de ser, e a gente olhando para cima, a gente brigando politicamente, a gente, nessa matéria, quando eu estava saindo para o UOL, a gente até oferecendo cabeça de pessoas importantes no clube para a matéria não sair, teve isso. Então, assim, é nesse contexto que o clube está inserido, e quando chega no campo, aí, quando o jogador perde o gol, isso é a ponta ali do iceberg. O jogador não perde o gol sozinho. Muitas vezes ele perde sozinho, muitas vezes é ruindade mesmo, muitas vezes o cara está displicente e tudo mais. Só que para chegar naquele ponto, e muitas vezes para aquele cara estar em campo, uma série de outras decisões foram tomadas. Eu espero que a partir desse patrocínio do Sportbet.io, o São Paulo represente uma nova fase de fato do clube, não apenas falada. Por enquanto a gente está só no discurso e acho que ficou tudo claro, né? Em relação ao patrocínio, coisa boa, a gente está criticando a maneira como ele foi anunciado, mas é bom. Não é tão bom quanto o São Paulo vendeu, e o São Paulo não tinha que fazer isso. Eu digo aí, exclusivamente Júlio Casares, a galera envolvida, tinha que falar menos, porque é um trabalho elogiável de bater palma, que ele foi a contratação do Crespo. Em relação ao Serafim, é escandaloso. E não é só problema do Casares, mas é também. E é de novo o que a gente está falando. Não adianta, porque daqui a pouco vem o cara que vai suceder o Casares e o problema vai continuar. O São Paulo precisa corrigir isso, porque é isso que gera anos de fila, anos de dívida. A dificuldade não é mágica, tá? Quando você assiste assim, manda todo mundo embora, não dá para mandar todo mundo embora. Contrata os médicos de verdade, não dá para contratar ou reformular um setor se você não tem dinheiro. E ainda mais se você está contratando pessoas que supostamente não precisariam estar lá. E aí eu falo exclusivamente do Newton Cruz. Por quê? Porque trouxe. Qual foi? Qual é o benefício? O que ele está fazendo? Ou qual é o trabalho do cara? Então, transparência, vamos falar. É isso. Deixa eu não se alongar mais, porque a gente vai ter vídeo para falar só do aspecto financeiro do Rodrigo Capello. A gente vai ter um para falar também do Hernanes, mas amanhã temos quem? Caio Alves, da ESPN, para falar muito de parte de dentro de campo, de tática. Dentro de campo. Então, o pessoal tá chato e é live, então vai estar todo mundo interagindo e perguntando. E aproveita mesmo, gente, cola e divulguem esse vídeo, curtam esse vídeo, curtam o canal, inscrevam-se e mandem para pessoas que querem discutir futebol, tá? Tem um monte de canal para outros, para se discutir futebol de outro modo, para torcer, tudo bem, mas para quem quiser discutir futebol, para quem quiser debater, mesmo que não concorde, a gente está aqui só fazendo alguns alertas, porque são problemas que a gente já tem, está calejado, já conhece muito, porque viveu muito. Ai, que horror. É isso. Vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.